Eles abandonaram meu avô no hospital. 5 anos depois, apareceram no funeral exigindo toda a herança. Mas quando o advogado leu o testamento, aconteceu algo que mudou tudo. Essa história vai fazer vocês repensarem muita coisa sobre família. Antes de começar, me digam nos comentários, vocês acham que família é quem tem o mesmo sangue ou quem realmente se importa? Porque essa experiência mudou completamente minha visão sobre isso. Eu tinha 16 anos quando descobri quem realmente eram as pessoas ao meu redor. Era uma segunda-feira quando minha mãe ligou. Seu avô teve um infarto, está internado no Einstein. Larguei tudo e corri para o hospital. Quando cheguei, vovô estava na UTI conectado a vários aparelhos. O médico disse que ele ficaria internado por algumas semanas. Eu pensei, pelo menos agora a família vai se unir. Como eu estava enganado. Nos primeiros 3 dias, o quarto estava sempre cheio. Minha mãe, meus tios, primos, parecia uma reunião de família. Vovô até brincou. Só adoecendo para vocês me visitarem, né? Mas eu já senti algo estranho no ar. No 4º dia, minha mãe disse que não podia vir todos os dias por causa do trabalho. Meu tio João falou a mesma coisa. Minha tia Maria também. Um por um, todos começaram a encontrar desculpas para não aparecer. O que eu ainda não sabia é que essa situação ia revelar algo sobre meu avô que ninguém da família imaginava. Mas vou contar tudo na ordem certa. Vovô começou a perguntar, cadê a Maria? O João não vem mais? Eu inventava desculpas para não magoar ele. Ah, eles estão trabalhando muito, vô. Por dentro, eu estava com raiva, mas ainda não sabia que isso mudaria minha vida. 2 semanas depois, eu era praticamente o único que visitava ele regularmente. Levava comida caseira, conversava sobre tudo, ajudava com os remédios. Vovô me olhava com uma tristeza profunda. Você é o único que se importa, meu neto. Um dia peguei uma conversa no grupo da família no WhatsApp. Minha mãe reclamando. Esse hospital é muito longe, não dá para ir sempre. Meu tio respondeu. Pois é, e ele vai ficar lá, sabe-se lá quanto tempo. Fiquei revoltado. Quando vovô teve alta, ele precisava de cuidados especiais em casa. Adivinha quem se ofereceu para cuidar dele? Absolutamente ninguém. Eu, com apenas 16 anos, falei, vô, você vem morar comigo e com minha mãe. Minha mãe não gostou nada. Eu não tenho estrutura para cuidar de pessoa idosa. Então eu cuido, respondi. E foi exatamente o que fiz. Todos os dias antes da escola, remédio na hora certa. Depois da aula, conversa e dominó. Foi nessa época que comecei a perceber que vovô tinha mais recursos do que a família imaginava. Ele tinha uma casa bonita na Vila Madalena e um apartamento em Copacabana que alugava. Sempre foi discreto com o dinheiro. Um dia ele me chamou no quarto dele. Meu neto, eu vou fazer uma coisa importante e quero que você saiba. Abriu uma gaveta e tirou alguns papéis. Estou mudando meu testamento. Você vai entender quando for mais velho. Na época eu não dei muita importância para isso. Adolescente de 16 anos não pensa muito em herança, né? Mas deixem um like se estão curiosos para saber o que tinha nesse testamento, porque o que aconteceu depois foi bem inesperado. 3 anos se passaram assim. Vovô estava ficando mais frágil, mas ainda era completamente lúcido. A família aparecia só nas datas especiais. Natal, aniversário dele, sempre com as mesmas desculpas. Trabalho, trânsito, correria. Em abril de 2019, vovô teve outro infarto. Desta vez foi mais grave. Eu estava na faculdade quando minha mãe me ligou chorando. Seu avô faleceu, filho. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Organizar o funeral foi um pesadelo. Eu, com 21 anos, tive que resolver praticamente tudo sozinho. Minha mãe estava muito abalada. Meus tios estavam muito ocupados. Mas adivinha quem apareceu no dia do velório? Todo mundo, chorando, fazendo discursos emocionados, falando como amavam o vovô. Minha tia até fez uma postagem no Facebook. Meu pai querido, você foi o melhor avô do mundo. Eu queria gritar, onde vocês estavam nos últimos anos? Mas o que realmente me deixou sem palavras,
Aconteceu logo depois do enterro. Meu tio João se aproximou de mim. Precisamos conversar sobre a herança do seu avô. O normal é dividir tudo igualmente entre os filhos, né? Minha tia Maria completou. A casa na Vila Madalena e o apartamento em Copacabana devem valer uma boa quantia. Cada um dos 4 filhos fica com 25%. Eu olhei para eles incrédulo. Gente, a gente nem terminou de enterrar o vovô. Não é questão de ser insensível, disse minha mãe. É questão de organizar as coisas. Papai sempre disse que ia deixar tudo para os filhos dele. Aí eu respirei fundo e soltei. Na verdade, ele fez um testamento novo há alguns anos. O clima mudou completamente na hora. Testamento novo? Quando foi isso? Por que ele faria uma coisa dessas? Ele estava doente. Talvez não estivesse bem para tomar esse tipo de decisão. Eu só disse, vamos ter que esperar a leitura oficial. Marcamos a leitura do testamento para o dia seguinte, no escritório do Dr. Roberto, que era advogado do meu avô há mais de 30 anos. Chegou todo mundo. Minha mãe, meus 3 tios, alguns primos. Eu estava nervoso e curioso. Dr. Roberto abriu o envelope com toda a solenidade. Este testamento foi elaborado em setembro de 2017, 2 anos após o Sr. José receber alta do hospital. Ele estava em plena capacidade mental e física. E começou a ler. Eu, José Silva, deixo para cada um dos meus filhos, Maria, João, Carlos e Ana, a quantia de R$10.000, como uma lembrança do pai que sempre os amou. Mesmo quando vocês não conseguiram me amar de volta nos momentos difíceis. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Minha tia Maria foi a primeira a reagir. Como assim R$10.000? E o resto dos bens? A casa sozinha vale mais de R$1 milhão. Dr. Roberto continuou lendo. Todo o restante dos meus bens, incluindo a casa, o apartamento, as aplicações financeiras e demais pertences, deixo para meu neto Pedro, que foi a única pessoa que esteve verdadeiramente ao meu lado quando eu mais precisei. A reação foi imediata. Meu tio João bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Ele não estava bem da cabeça. Minha mãe começou a chorar. Meu próprio pai. Como ele pôde fazer isso? Eu estava em choque total. Mas Dr. Roberto ainda não tinha terminado. Há também uma carta pessoal do Sr. José para o Pedro. Posso ler em voz alta ou prefere ler sozinho? Eu pedi para ele ler. O que veio a seguir me emocionou profundamente. Meu querido neto, se você está ouvindo esta carta, é porque eu já parti. Quero que saiba que os últimos anos da minha vida foram os mais felizes. E isso foi graças a você. Você me deu carinho e atenção quando todos me abandonaram. A carta continuava. Esta decisão não foi tomada por vingança, mas por justiça. Você merece tudo isso porque foi o único que me amou de verdade. Use este dinheiro para ser feliz e construir uma família que valorize o amor acima de tudo. Quando o Dr. Roberto terminou de ler, todo mundo estava em estado de choque. Minha mãe me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Você influenciou ele. Você manipulou um senhor doente. Eu estava tremendo. Eu nunca falei sobre herança com ele, respondi com a voz embargada. Vocês é que sumiram quando ele mais precisava de vocês. Eu só fiz o que era certo, cuidar dele com amor. Nós vamos contestar isso na justiça, gritou minha tia. Isso não pode ser legal. Dr. Roberto a interrompeu. Podem tentar, mas este testamento é completamente válido. Foi feito em cartório com testemunhas idôneas. Está tudo muito bem documentado. Saí daquele escritório completamente atordoado. Eu tinha acabado de herdar mais de R$2 milhões, mas ao mesmo tempo sentia que tinha perdido minha família. Minha mãe não falou comigo por 3 meses inteiros. Nos primeiros dias, eu me senti muito culpado. Será que eu deveria dividir tudo? Será que meu avô tinha sido radical demais? Mas aí eu lembrava de todas as vezes que ele perguntou pelos filhos, e eu tive que inventar desculpas. Lembrava dos finais de semana que passamos jogando dominó, enquanto todos estavam muito ocupados. Das vezes que ele tomou remédio errado porque não tinha ninguém por perto para ajudar. Aí a culpa foi passando.
Eles tentaram contestar o testamento na justiça, mas não conseguiram. Gastaram uma fortuna em advogados. Depois de alguns meses, minha mãe finalmente me ligou. Pelo menos divide uma parte com a família. Eu respondi: vovô já dividiu. Hoje, 2 anos depois, eu uso esse dinheiro exatamente como meu avô queria, para construir uma vida feliz. Terminei a faculdade sem dívidas, comprei um apartamento, investi o resto. E nunca me esqueci da lição que ele me ensinou. Minha mãe e eu nos reconciliamos, mas o relacionamento nunca mais foi o mesmo. Ela entende que agiu de forma errada, mas ainda dói nela. Meus tios, esses nunca mais falaram comigo. E sabem de uma coisa? Eu não sinto falta. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo de alguma coisa. A resposta é não. Cada centavo dessa herança foi conquistado com muito amor, dedicação e lealdade. Meu avô me ensinou que família de verdade é quem fica do nosso lado. Se vocês chegaram até aqui, deixem um like se acham que meu avô tomou a decisão certa. E me contem nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação parecida na família? Como lidaram com isso? Se inscrevam no canal, porque toda semana eu trago histórias que fazem a gente repensar muitas coisas sobre relacionamentos e família. Vou ler todos os comentários e responder o máximo que conseguir. Até a próxima!